estar apresentando o nosso projeto no terceiro SENGE. O projeto, intitulado Avaliação do Nível de Maturidade da Indústria 4.0, o caso de uma indústria metalúrgica, se enquadra na área de Internet das Coisas. E eu, professor Dr. Alfredo Colenzi Neto, juntamente com os pesquisadores Ana Teresa Trevelin e Vinícius Giuseppe, desenvolvemos esse trabalho, que se inicia mostrando a transformação digital e seu impacto significativo nos mais diversos segmentos de mercado, seja na saúde, no varejo, no agronegócio e também na área industrial, que é evidente que essas tecnologias da chamada indústria 4.0, a quarta revolução industrial, proporcionam vantagens competitivas para a indústria. Todavia, a situação em que nós encontramos as indústrias hoje não é o ideal. No Brasil, o cenário é bastante desafiador. Segundo instituições responsáveis, né, colocam o país na 18ª posição do ranking das nações mais automatizadas. Então, existe um desafio, né, muito impactante e significativo para mudar esse cenário. E para vários autores, não é, o desenvolvimento da indústria 4.0 será diferente em cada empresa. Com isso, torna-se necessário analisar qual é a situação atual dessa indústria, né, e junto, alinhando com os objetivos estratégicos a médio e longo prazo, definir quais tecnologias, sistemas vão ser implementados efetivamente. No levantamento bibliográfico, nós conseguimos conceituar o que é a indústria 4.0, que tem tido bastante destaque aí nos congressos, no mercado, nos últimos anos, e que está pautado na comunicação de máquina com máquina, machine to machine, e na aplicação de tecnologias habilitadoras. Nós destacamos o trabalho de um autor italiano, Petrillo, que mostra que essas tecnologias são 9, que são a internet das coisas, o Big Data, a realidade aumentada, a realidade virtual, a integração de sistemas, simulação, né, os gêmeos digitais, a computação em nuvem, a manufatura aditiva, né, as impressoras 3D, a cibersegurança e também toda a parte de robótica, robótica avançada. Então, nós conseguimos criar um panorama, trazer o estado da arte, o que é a indústria 4.0, e, junto com isso, mostrar quais são os modelos de avaliação de maturidade da indústria 4.0, né, que pode ser entendido como uma estrutura conceitual que é constituído por partes que definem a maturidade ou estado de desenvolvimento de uma determinada área de interesse, que para nós aqui é a indústria 4.0. Em alguns casos, ela identifica e descreve processos que uma organização precisa desenvolver para atingir um determinado cenário futuro desejado. Então, diante desse estudo, desse referencial teórico, nós encontramos destaca o Impulso, que foi o modelo que nós escolhemos pela facilidade de encontrar informações sobre ele. E também o questionário, que na verdade é uma autoavaliação de preparação de empresas para a indústria 4.0. Apesar de que no nosso trabalho nós fizemos isso presencialmente, junto com a organização. Basicamente, o Impulso é dividido em 6 dimensões: a estratégia e organização, fábrica inteligente, operação inteligente, produção inteligente, os serviços, né, direcionados a dados, o que a empresa usa de dados, e os seus empregados, como eles estão capacitados a trabalhar com essas tecnologias. Isso é dividido em 18 áreas de interesse, que depois de avaliado, nós conseguimos medir qual é o nível de maturidade da empresa, classificando ela em newcomers, learners ou leaders. O nosso trabalho ele seguiu um procedimento de pesquisa adotado, né, foi uma revisão bibliográfica. Utilizamos a base de dados Scopus. Também realizou-se uma pesquisa de campo numa empresa real, através aí do estudo de caso. O trabalho ele se caracteriza por ser uma pesquisa aleatória, exploratória e descritiva, com enfoque qualitativo, visto que levantamos a situação de uma organização sem envolver números. Por realizar um diagnóstico com o propósito de entender a realidade de uma empresa, a pesquisa se caracteriza como descritiva,
por também ser imparcial, não houve interferência dos autores com o aplicação do questionário no local, junto aos líderes industriais, né? Nós conseguimos, então, criar, ponderar quais seriam os valores numa escala de 0 a 5 que o modelo proporciona para cada uma das 6 dimensões. Então, estratégias de organização ficou com 1, fábrica inteligente 2, operação inteligente 2, produto inteligente 1, os serviços orientados a dados 1 e funcionários 2. Nós, até de forma gráfica, colocamos isso num gráfico aranha, utilizando a ferramenta do Excel, e a partir desses dados foi possível classificar a empresa como newcomers. São empresas que ainda estão entrando para o caminho da transformação. Interessante dessa classificação é criar algumas ações de respostas que a empresa poderia adotar para seguir e aumentar o seu nível de maturidade, né? Que seriam desde criar conscientização para a indústria 4.0, nós deixamos isso com a empresa, né? Fizemos uma devolutiva com uma lista de ações de resposta, né? Além de expandir o portfólio de produtos e serviços, começar a integrar componentes de sistema, estabelecer a indústria 4.0 na estratégia e na cultura corporativa, entre outros. Considerações finais, né, destaca-se que o caminho para a adoção da indústria 4.0 é um desafio grande para as empresas e o primeiro passo é a realização de um diagnóstico do nível de maturidade atual, até para poder criar essas ações futuras. Hoje existem modelos existentes, né, e validados que não geram custo para a empresa, podem ser facilmente adotados, e para nós aqui nós aplicamos no projeto o modelo Impulso, numa indústria real de desenvolvimento de produtos odontológicos e obtivemos o nível newcomer. Foi muito significativo para que nós aprendêssemos e agora pudéssemos aplicar em outras, que é são justamente os nossos projetos futuros, que é aplicar a metodologia para outras indústrias, preferencialmente de áreas diversas, de forma a gerar dados numa maior quantidade, talvez até de forma quantitativa, e a fim de validar o método de forma ainda mais incisiva e servindo de guia para direcionar ações dessas organizações. Muito a participação aqui no Senge, fazemos parte do GTEC, grupo de tecnologia e inovação da FATEC São Carlos, está em nosso endereço, o meu e-mail também, espero manter contato com vocês. Muito obrigado pela atenção e até breve.